Olá! Hoje a nossa viagem é para um lugar incrível, o coração da nossa galáxia, a Via Láctea. E a gente vai fazer isso de um ponto de vista, olha, super privilegiado, o hemisfério sul. Vamos entender por que olhar o céu daqui do sul não é só sobre ver estrelas bonitas, mas é também uma janela fundamental para a ciência. Então, a grande questão é essa, né? Por que raios o céu do sul é essa tal janela para o centro da nossa galáxia? A resposta, olha, tem a ver com geometria, com física e, claro, com uma visão do cosmos que é simplesmente espetacular. E é isso que a gente vai desvendar agora. Bom, para começar, o que é exatamente esse tal de coração da Via Láctea? Sabe aquela mancha de luz, aquele caminho esbranquiçado que a gente vê no céu numa noite bem escura? Então, aquilo é muito, mas muito mais do que parece. Aquela faixa, na verdade, a gente olhando a nossa própria casa de lado, de dentro do disco da galáxia. A Via Láctea é uma galáxia espiral barrada, pensa num disco gigante, com 100 mil anos-luz de ponta a ponta. É uma verdadeira cidade cósmica, com bilhões e bilhões de estrelas. E o nosso Sol, com todos os planetas, é só um morador num bairro bem distante do centro. E bem lá no centro dessa estrutura gigantesca, escondido atrás de um monte de poeira e gás, está o objeto mais misterioso e, sem dúvida, o mais poderoso da nossa galáxia, um buraco negro supermassivo. Ele até tem nome, sabia? Sagitário A, estrela. E a massa dele é um negócio absurdo. Tenta imaginar o seguinte: pega 4 milhões de estrelas como o nosso Sol e espreme tudo isso num ponto minúsculo. É basicamente isso. Ele funciona como uma âncora gravitacional, sabe? Que segura a galáxia inteira e faz tudo girar em volta dele. Beleza. Agora que a gente já sabe para onde estamos olhando, vamos entender por que a localização aqui na Terra é tão importante. Por que estar no Sul muda completamente o jogo para a astronomia? A resposta é pura geometria cósmica. Olha, a diferença de perspectiva é gritante. Pensa assim, por causa da inclinação do nosso planeta, quem está lá no hemisfério norte vê o centro da galáxia bem baixinho no horizonte. Isso quer dizer que a luz tem que atravessar uma camada gigante super turbulenta da atmosfera. Agora, aqui no sul, especialmente no inverno, o centro galáctico sobe lá no alto, fica quase em cima da nossa cabeça. Isso dá uma visão muito, mas muito mais limpa e direta. É simples, quanto mais alto no céu o objeto está, menos atmosfera a luz precisa atravessar. Menos atmosfera significa menos turbulência, menos distorção, a imagem fica mais nítida. É exatamente por isso que lugares como o deserto do Atacama, no Chile, que é alto, é seco, são, sem exagero, os melhores lugares do mundo para se observar o universo. Então, que tal um pequeno tour por essa verdadeira galeria de arte cósmica? Porque o céu do sul nos mostra de tudo. O ciclo completo da vida das estrelas, sabe? Desde os berçários onde elas nascem até as relíquias super antigas, é um espetáculo. Olha só, ali pertinho do centro da galáxia, a gente encontra verdadeiros berçários estelares. É o caso das nebulosas da Lagoa e da Trífida. São nuvens gigantescas de gás e poeira, onde estrelas novinhas estão se formando. E a energia dessas estrelas bebês ilumina todo o gás ao redor, fazendo ele brilhar em tons de vermelho, de azul. É como uma pintura no céu. Agora, se a gente olhar para outro canto, encontramos o Ômega Centauri. Isso aqui não é só um amontoado de estrelas, não. É uma das estruturas mais antigas de toda a Via Láctea. Pensa em milhões de estrelas super velhinhas, todas juntas ali pela força da gravidade. É como olhar para um fóssil cósmico contando uma história de bilhões de anos. E tem mais, uma coisa que parece até mentira, mas que é um privilégio de quem está no sul. A gente consegue ver duas outras galáxias inteiras, a olho nu. São as nuvens de Magalhães, duas galáxias anãs que são vizinhas nossas, orbitando a Via Láctea. É com certeza uma das coisas mais impressionantes que se pode ver no céu à noite. Ok, mas e o nosso personagem principal? O Sagitário A, estrela. Como é que a gente observa uma coisa que é, por definição, invisível? Bom, é aí que a genialidade humana e a tecnologia mais avançada do mundo entram em campo. Começa a caçada ao buraco negro. O processo foi uma mistura de método e genialidade. Primeiro, os cientistas perceberam os efeitos da gravidade dele nas coisas ao redor. Depois, eles usaram ondas de rádio, que conseguem passar pela poeira cósmica que atrapalha a visão. Com isso, eles mapearam com uma precisão absurda as estrelas que giram em volta dele. E aí, bingo! Confirmaram que tinha algo com uma massa gigantesca ali no centro.
E para essa caçada, claro, foram necessários olhos superpoderosos. É aí que entram os gigantes, o Very Large Telescope, o VLT, e o ALMA. Os dois ficam lá no Chile, no lugar perfeito. O VLT ficou de olho no movimento das estrelas e o ALMA foi quem conseguiu enxergar através da poeira. Juntos, eles mapearam o coração da nossa galáxia de um jeito que nunca tinha sido feito antes. 4 milhões. Grava esse número. Essa é a massa do Sagitário A estrela, em número de sóis. 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol. É uma escala que a nossa mente mal consegue processar. E foi justamente observando aquelas estrelinhas dançando ao redor dele que os cientistas conseguiram calcular esse número com tanta precisão. 4 milhões. E esse trabalho todo não foi pouca coisa, não. Foi tão importante, tão revolucionário, que levou ao Prêmio Nobel de Física em 2020. Foi a confirmação final, a prova cabal de que buracos negros supermassivos realmente existem. Um marco, um divisor de águas na história da ciência. Ok, então, no final das contas, o que tudo isso significa? O que a gente tira dessa jornada? É que essa busca pelo coração da nossa galáxia é mais do que ciência. É uma mistura de tecnologia de ponta com uma reflexão bem profunda sobre o nosso lugar no universo. Fica muito claro, então, que o Hemisfério Sul não é só um lugar com céu bonito. Ele é um verdadeiro laboratório científico natural. Um laboratório a céu aberto que dá para a humanidade uma chance única de se conhecer melhor, de entender de onde a gente veio. Isso nos leva a uma frase que resume tudo perfeitamente. Olhar para cima é também um ato de autoconhecimento cósmico. Ou seja, quando a gente observa o céu, principalmente o céu do sul, não estamos só olhando para fora, para o universo. A gente está, de certa forma, olhando para dentro, entendendo a nossa própria história, o nosso lugar nessa imensidão toda. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Se isso tudo está no centro da nossa própria casa, da nossa galáxia, e a gente está só agora começando a desvendar esses segredos, o que mais será que está lá fora? Que outras maravilhas ainda estão esperando para serem descobertas nesse céu imenso sobre as nossas cabeças?